Sabe, quando a gente pensa no livro de Provérbios, geralmente vem à mente uma coleção de bons conselhos, né? Mas e se por baixo dessa camada de sabedoria popular existir um manual de instruções codificado, quase como um projeto de engenharia para o nosso desenvolvimento espiritual? Nessa análise, a gente vai fazer exatamente isso: decodificar Provérbios capítulo 1 com um olhar maçônico e cabalístico. E olha que interessante, o próprio texto já começa sem rodeios, declarando seu propósito. Ele se apresenta como um guia prático para a vida, para se ter sabedoria, disciplina, entendimento. É um manual, preto no branco. É aqui que a coisa começa a ficar mais profunda. Para tradições iniciáticas como a maçonaria e a cabala, esse capítulo é muito mais do que só uma apanhada de conselhos. Ele é visto como um verdadeiro mapa para a construção do ser interior. Então, para a gente não se perder, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Nós vamos passar por cada um desses pontos, decodificando esse manual peça por peça, para entender como tudo se encaixa nesse grande projeto. Vamos começar estabelecendo a base. A ideia é que este texto não é para ser lido de forma passiva, sabe? Ele é um guia prático feito para quem está num caminho de autoaperfeiçoamento, quase como um iniciado mesmo. E essa é a lente principal que a gente vai usar hoje. A proposta não é só absorver regras morais, mas sim usar esses ensinamentos como se fossem ferramentas, ferramentas para construir algo que dure, o nosso próprio caráter. O que chama a atenção aqui é o quão completo é o objetivo. Não se trata só de ser uma boa pessoa. O texto quer moldar o indivíduo por inteiro, desde a disciplina mais básica até a habilidade de decifrar enigmas. E agora a gente entra no coração da planta arquitetônica de todo esse projeto. Vamos falar de dois conceitos fundamentais do pensamento cabalístico: Rokhma e Bina. Esse quadro aqui ilustra muito bem essa dupla. Hormá é a ideia, a faísca, a luz, o quê? Já Bina é a inteligência que dá forma a tudo isso, a estrutura, o como. Pensa assim, Hormá é a ideia genial para um novo negócio. E Bina é o plano de negócios detalhado que faz aquilo sair do papel. Um não existe de verdade sem o outro. Rokhma, então, é aquele insight primordial. É a sabedoria em seu estado mais puro, mais abstrato. Na simbologia maçônica, essa é a tal luz que o aprendiz busca quando entra no templo. É o conhecimento bruto antes de ser trabalhado. E aí vem Binah, que é o passo seguinte, e é absolutamente crucial. É a capacidade de pegar aquela luz de Rokhma e transformar em algo concreto, em um plano de ação, numa estrutura que a gente possa entender. É basicamente a sabedoria na prática. Então, o ponto central é esse. O mestre construtor, que é o ideal maçônico, é aquele que consegue dominar essas duas forças. Ele não só tem a inspiração, a planta, ele também tem o método, a inteligência para executar a construção do seu próprio templo interior. Agora, vamos para a fundação de todo esse edifício. Existe um versículo específico em Provérbios 1 que é considerado a pedra fundamental, a base onde toda a sabedoria desse sistema é construída. É esse aqui. Numa primeira leitura, parece simples, mas a palavra temor, essa palavra tem um significado esotérico muito particular que muda tudo. Ou seja, não estamos falando de medo, de pavor. Esse temor, na verdade, é um estado de assombro, de reverência. É o reconhecimento humilde de que existe uma ordem no universo, uma arquitetura cósmica que vai muito além do nosso pequeno ego. E essa fonte maior, na Cabala, tem um nome: Keter, a coroa, a origem de tudo. Então, reconhecer e reverenciar essa origem é o verdadeiro ponto de partida. Sem essa fundação de respeito pela ordem cósmica, nenhum conhecimento de verdade pode ser construído em si. Uma vez que a fundação está no lugar, aparece a primeira grande escolha. O capítulo mostra um conflito bem claro, um verdadeiro divisor de águas: o caminho da sabedoria contra o caminho da tentação, da destruição. A linguagem é bem crua, bem direta, né? O texto não alivia. Ele mostra o apelo do caminho errado de forma bem sedutora. A ganância, o ganho fácil, é uma proposta real e perigosa que o iniciado vai inevitavelmente encontrar na sua jornada. A Cabala dá um nome para essa força, Sitra Ashara, que significa o outro lado. Não é o mal com chifres e rabo, mas sim a força cósmica do desequilíbrio, do egoísmo, do caos que nos afasta da harmonia do universo.
E esse slide aqui deixa o contraste bem óbvio. De um lado, um caminho de construção, de alinhamento, de segurança a longo prazo, e do outro, um atalho, um caminho de ganho rápido que, no fim das contas, leva à autodestruição. A escolha entre os dois é apresentada como a decisão mais crítica da jornada. Agora, a perspectiva muda um pouco. A sabedoria deixa de ser uma ideia abstrata e se torna uma força ativa, personificada, que clama para ser ouvida. Isso é fundamental. A sabedoria não está lá escondida num lugar difícil esperando ser encontrada. Nessa visão, ela está ativamente procurando a gente, gritando nas praças públicas, disponível para todo mundo que quiser ouvir. E essa personificação feminina se conecta com arquétipos muito poderosos. Na Cabala, ela é a Shekinah, a presença divina que habita no mundo. Em alguns ritos maçônicos, ela ecoa a figura de Ísis, a deusa cujo véu precisa ser levantado para se chegar na sabedoria. E aqui a gente ouve a voz dela, direto do texto. É uma voz urgente, apaixonada, quase impaciente. É um apelo para que a humanidade pare de ser tola e se volte para o caminho da construção, do entendimento. E com isso a gente chega na conclusão, juntando todas as peças desse quebra-cabeça esotérico. O que a gente tem no final é um plano mestre bem coeso, um verdadeiro projeto de engenharia para o construtor espiritual dos dias de hoje. Então, resumindo, esse manual de engenharia espiritual tem 4 passos claros. Primeiro, a fundação, que é essa atitude de reverência. Segundo, entender o projeto e o método. Terceiro, uma escolha moral consciente. E, por fim, a escuta atenta da voz da sabedoria. No final das contas, toda essa lição abstrata se torna um desafio bem pessoal. O texto nos dá a planta, as ferramentas, os avisos, mas a construção, a aplicação disso na nossa própria vida, bom, essa é uma escolha individual. A questão que fica não é o que o livro diz, mas o que cada um vai fazer com ele.